E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala está trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E neste vídeo para a gente falar um pouquinho a respeito de James Rodrigues, que está quase fora do São Paulo. Vamos estar falando também um pouquinho sobre o retorno de Bernard ao Atlético Mineiro e também a demissão de Mano Menezes, tá certo? Bom, antes de entrarmos no vídeo de hoje, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, super importante e me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação, então se bora pro vídeo de hoje, pessoal, começando aqui com o Mano Menezes do Corinthians, ou ex-Corinthians, que foi demitido nesta tarde de segunda-feira, tá? Já eram praticamente favas contadas, né? Colecionou várias derrotas, vários vexames com o Corinthians, e não era para menos o Mano Menezes ter sido desligado do Corinthians, tá? Só que aí tem uma bucha no meio disso tudo, galera. Isso mesmo. Bom, a rescisão contratual do técnico tinha um valor estipulado em 20 milhões de reais, tá? Segundo surgiram notícias em portais de notícias do meio esportivo, o Mano Menezes não quer abrir mão de 9 milhões, tá? Ele quer pelo menos 9 milhões de um acordo, tá? De um possível acordo com a direção corintiana, tá? Se eu fosse ele, galera, bom, tô no meu direito, eu iria atrás dos 20 milhões sim, tá? O cara tá sendo metido, tá no contrato, eu iria atrás dos 20 milhões. Mas, se ele quiser ali ficar com apenas 9 e 10 milhões, beleza, já é uma senhora grana, mas ir atrás dos 20 milhões com toda certeza, tá? Porque aquilo, tava no contrato, tem que seguir a risca, e o Corinthians a gente sabe que tem fama de mal pagador ali, né, em termos do mercado futebolístico, tá? Então não sei se esse acordo se deve talvez a um possível valor à vista, né? Então tudo vai depender ali do alinhamento com a diretoria corintiana, tá? Mas só até que ele não faz mais parte do comando técnico. E o nome especulado e favorito tem sido o Márcio Zanardi, que inclusive trabalhou na base corintiana em 2016, foi dispensado na época. O Zanardi, pessoal, ele é um técnico novo ainda, tem 45 anos de idade, de uma nova safra de treinadores. Talvez o Corinthians tente se espelhar um pouquinho no que o São Paulo fez com o Carpini, né, dar uma chance para um treinador com menos idade, potencial de crescimento. Não sei se eles estão seguindo essa mesma linha, mas só até que, curiosamente, eles estão interessados no Márcio Zanardi. Alguns portais dão como certo a contratação, outros falam que não foi acertado, enfim. Então, um pouquinho ali de uma questão não conclusiva ainda do caso, tá? Mas fato é que tem sido um nome forte ali para assumir o comando do Corinthians. Um ponto é que, para ele assumir, teria que ser depois do Campeonato Paulista, porque no regulamento eles não permitem um treinador treinar mais de uma equipe na competição, tá? Segundo o que eu verifiquei na internet e nos regulamentos que foram passados na internet. Então, não sei como faria, se talvez esperaria a terminar o Paulista para depois assumir e ficar em um interino, não sei ao certo, tá? Mas é o que a gente vai verificar nos próximos dias, essa questão. Mas muitos dão como certo a contratação do Márcio Zanardi. Eu queria saber de vocês, torcedores corintianos, o que vocês acham dessa possibilidade, tá? Até o momento que eu gravo esse vídeo, que são 7 horas e 4 minutos do dia 5 de fevereiro, não teve nada do martelo ser batido, mas há um forte indício de Zanardi ser o novo treinador do Corinthians, tá? Bom, agora falando um pouquinho a respeito de Bernard, isso aí, meio atacante de 31 anos de idade, meia, que estava jogando no Panathinaikos da Grécia, voltou para o Galo nessa segunda-feira, contrato de 3 anos, ou seja, até o final de 2027. Ele que passou tempos de namoro com a diretoria do Galo, tempos de ficar no molho, enfim, mas foi definitivamente contratado. Ele que estava há 6 meses do final de contrato com o Panathinaikos, conseguiu ali a liberação e é o mais novo reforço do time do Atlético Mineiro. Eu estou curioso para saber como ele vai se comportar no Galo, visto que ele começou a jogar de uma maneira mais centralizada na Europa, tá? Ele, por si só, sempre foi um atacante de beira de campo, mas ele foi mais trazido para o meio. E eu queria saber como é que o Felipão vai escalar o Bernard nas partidas, tá? Vale ressaltar que o Atlético Mineiro está com um excelente ataque. A gente tem ali Hulk, Scarpa, Paulinho e agora ali o Bernard fazendo esse quarteto aí que pode ser bem interessante para o time do Atlético Mineiro, que para mim está bem servido, é um dos grandes ataques aí do Brasil na atualidade, mesmo não levando em consideração o Bernard que está chegando por agora, mas mesmo assim já estava com o ataque muito bom, agora tem ainda a crescer
com o meia atacante. Eu gostaria de saber de vocês, torcedores do Galo, o que vocês acharam da contratação do Bernard? Aprovam ou não? Muito importante. O Bernard que foi, inclusive, campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, também bicampeão mineiro, tá? Então, um cara que tem história no clube, tá novo ainda, tem muita linha para queimar, 31 anos de idade, ainda novo. Então, desejo, logicamente, toda a sorte do mundo pro jogador, menos contra o São Paulo, tá? Bom, e pra gente finalizar o vídeo de hoje, temos que falar do Rames Rodrigues, pessoal. Bom, como já é do conhecimento de todos, o senhor Rames Rodrigues não foi com a delegação para a grande final da Supercopa do Brasil. Uma aspas em relação à Supercopa do Brasil, pessoal, é que ontem eu esqueci de falar do Rafael, que foi muito bem, foi fator decisivo nas penalidades. Então, um cara que agarrou demais, eu esqueci de falar dele. Então, Rafael, me desculpa, cara, você jogou muito bem, agarrou 2 pênaltis ali, então teve um alto percentual de importância no título deste domingo. Agora, voltando ao Rames Rodrigues, pessoal, temos que falar um pouquinho a respeito do meia colombiano, que tem forçado a barra aí para de fato sair do São Paulo, tá? Bom, ele já é um bom tempo, já ele vem ficando bastante chateado por não ter sido escalado, desde tempos de Dorival Júnior. Acredito que ele imaginava que com o Carpini ele teria as chances que tanto gostaria, mas não é algo que tenha acontecido pelos lados do São Paulo, tá? E ontem foi mais uma prova. Ontem ele não foi relacionado e resolveu não ir com o time do São Paulo para o Mineirão, tá? Vale ressaltar também que Luan estava fora, está praticamente fora dos planos também do São Paulo. O Nestor, que estava machucado, o Lucas também foram com a delegação. Ele foi o único jogador que não foi lá para o Mineirão, que deixou bem ruim essa situação, tanto quanto delicada. A direção não gostou, obviamente. Segundo informações, inclusive do André Hernan, a diretoria pretende conversar com ele essa semana. Talvez tenha até conversado hoje, eu não sei. Mas ele é um cara que não tem garantia de permanência no clube. E aquilo, pessoal, acaba meio que levando por terra aquela questão de que ele estava treinando o controle de carga. Para mim foi sempre papo furado essa questão, tanto da comissão técnica quanto da diretoria falando sobre controle de carga. Não faz sentido ele ser o único jogador que até agora estava fazendo esse tal controle de carga, né? O Arboleda, Michel também estava e jogaram. Ele foi o que não estreou nesse ano, já são 5 jogos em que ele não entrou em campo, tá? E de certa forma a gente não tem precisado dele para as definições dos títulos. Foi assim na Copa do Brasil, foi assim nesse domingo, tá? E é aquilo, né? Um posicionamento bacana, logicamente, a gente tem que ressaltar da diretoria junto com o Carpini, é que o cara não vai jogar pelo nome. Tá? Se ele não estiver rendendo, não seja nos treinamentos, se ele não tiver a condição física ideal, não vai jogar, não vai para o jogo. Tá? Ele tem um contrato até meio de 2025, tá? Então o São Paulo conseguiria fazer uma grana com uma possível venda dele. E, logicamente, segundo tem sido vinculado nos portais de notícias, também São Paulo tem uma dívida com o meio atacante. Tá? Não é novidade para ninguém o São Paulo também dever valores. Mas segundo o próprio Calera tem melhorado essa questão. Mas enfim, ele até o ano passado estava recebendo 1 milhão, a partir desse ano receberia 1,5 milhão. Então não sei como é que está, se o salário está em dia, se está atrasando direitos de imagens, a gente não sabe. Mas o que se especula é que pode haver uma rescisão amigável, tá, entre São Paulo e Rames Rodrigues, talvez abrindo mão de alguns vencimentos, não sei ao certo. Fato é que no momento o mercado europeu está fechado, acho que reabre no meio desse ano, e aí pode ser que tenha alguma novidade, né? O Besiktas foi um dos clubes interessados na contratação do meio atacante, algo que não evoluiu, e ele continua no São Paulo até o momento, tá? É uma pena, pessoal, porque assim, desde a contratação dele, muitos imaginavam que ele poderia cair como uma luva no esquema tático do São Paulo, mas a questão é que no São Paulo, pessoal, ele não tem lugar da forma que ele quer jogar e da forma como ele pode jogar. O Carpini, na sua entrevista, né, de apresentação na coletiva de imprensa ali, ele deixou bem claro que o Rames Rodrigues é uma única forma de jogar. Ele não tem muitas variações, muitas projeções no campo, a não ser aquele meio armador clássico na faixa central. Então, assim, para a gente conseguir ver o Rames Rodrigues jogando, o São Paulo teria que, de certa forma, mudar a forma de se jogar. E ninguém quer mudar a forma do São Paulo jogar, mas sim o Rames tem que se adequar à forma do São Paulo jogar. Porque aquela receita, sabe? Receita que está dando certo, não tem como ficar mexendo muito. Então, ele é um cara que ele vai ter que ter algum tipo de versatilidade.
E convenhamos, pela idade que ele já tem, fica um pouco difícil. Ele já não é ninguém jovenzinho não, tem 32 anos de idade. Então, a gente tem essa dúvida do quanto ele vai poder ainda entregar para o São Paulo. Galera, são 14 jogos apenas e um gol. Tá? E esses 14 jogos não são todos como titulares. A grande parte foi jogando uma parte, no primeiro tempo. Então, será que o Dorival teve errado? Porque o Carpini também não tem dado chances para o jogador. Será que é o Carpini que está errado? Então a gente começa a analisar um pouquinho esses pontos em relação ao colombiano. Que ele sabe jogar bola, todo mundo já sabe, tá? Mas ele precisa entender que não é assim que a banda toca. E convenhamos, eu acho que também não faz o menor sentido a diretoria se opor a uma possível investida de algum outro clube. Até porque, pessoal, mais uma vez, a gente não tem dependido do Rames para nada. A gente quer vê-lo jogar, quer vê-lo reproduzindo. Eu gostaria de vê-lo tendo algumas oportunidades, mas não se sabe ao certo o que tem rolado nos bastidores, do que tem rolado ali dentro de São Paulo. Talvez, de fato, ele não tenha condições de jogo da forma como todo mundo gostaria. Então, é isso, pessoal. Logicamente, muitas coisas ali não são externadas para o torcedor. Muitas coisas ali talvez são no achismo ou a própria imprensa planta. Então, talvez essa semana tenhamos alguma definição, mas se fosse para fazer uma aposta, eu acho que o Rames não joga mais pelo São Paulo. Eu acho que o Rames de fato estão com os dias contados. Talvez essa semana tenhamos um desfecho, mas eu não acredito muito mais não na permanência dele aqui no Brasil. Eu acho que ele deve rumar para a Colômbia, para algum outro time de menos expressão na Europa, mas eu acho que no Brasil aqui, pelo menos no São Paulo, ele não deve continuar. Mas essa é somente a minha humilde opinião. Gostaria de saber muita opinião, ponto de vista de todos vocês, por isso aproveite o campo dos comentários aqui abaixo. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, pessoal, super importante, me ajuda demais. Se inscreva no canal, também não custa nada. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!